Meu nome é Tuan, sou formado em Ciências Sociais pela FRJ, trabalho como roteirista, assistente de direção. Bom, a gente acabou de assistir o filme do Valmir Moratelli. Valmir, eu pedi primeiro se você puder se apresentar e falar um pouco do filme, né? Acho que dá uma introdução. Opa, legal. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a vocês, gente, o convite. Muito honrado de poder participar desse debate. Quero agradecer à professora Valesca Brito, ao Xande Carvalho, que fez o convite para mim já há alguns meses já, né? E também aqui ao Tuan Mozart, pela mediação, enfim, a presença aqui de todos vocês. E também quero, antes de mais nada, também reverenciar a Mercedes Batista, né? Reforçar a importância de se trazer à memória a trajetória de Mercedes na prática de diferentes manifestações artísticas. Eu achei também muito emblemático, que vocês comentaram agora há pouco, né, da gente poder falar sobre o 30 Dias no Dia Nacional do Samba. Quer dizer, a gente vai ter um papo aqui hoje sobre cultura popular num dia tão emblemático para quem é do samba, para quem acompanha, para quem pesquisa e se diverte também ouvindo samba. Então, é uma data muito forte para todos nós. O filme, Tuan, ele foi... É engraçado, porque eu fui rever depois de um tempo que eu já não via o filme, estava acompanhando aqui agora com vocês, e é impressionante como a fala dos entrevistados, das pessoas que foram falando ao longo do filme, não ficou datada, né? Apesar de ser um filme muito preso ao período que a gente teve no Rio de Janeiro com a gestão Crivella, o filme não fala sobre uma gestão política apenas, sobre um único recorte temporal de um político. O filme fala sobre um desmonte que vem acontecendo com o Carnaval carioca, principalmente o Carnaval do grupo de acesso, das escolas de base do Carnaval do Rio de Janeiro, já há algum tempo, né? Quer dizer, o Carnaval como um todo, como uma instituição cultural, manifestação popular, ele já vem sofrendo um desmonte muito grande. Com essa onda, com esse crescimento neopentecostal no Rio de Janeiro, o que a gente tem visto acontecer é uma tendência cada vez maior de enfraquecimento, né? O filme não tentou trazer, nem tentou discutir a gestão Crivella. Mas é óbvio, minha cachorrinha está latindo aqui, teve fogos aqui, ela ficou meio... Vocês me desculpem aqui, deixa eu tentar ver se ela fica quieta, ela quer participar aqui. Mas, enfim, a gestão Crivella, na verdade, o que aconteceu foram 4 anos muito terríveis para o samba. Não só para o samba, mas, enfim, também. E o que a gente teve como tendência a acompanhar foi tentar dar um pouco de explicação do que significa fazer o carnaval no Brasil atual, né? E o que a gente tem visto agora, toda essa discussão sobre ter ou não ter carnaval em 2022, passa também por uma discussão política, né? Mais do que defesa da ciência ou da... Desculpa, gente, ela do nada resolveu agora começar a latir. Se incomodar, eu tiro ela daqui. Porque, na verdade, o que carnaval é? O carnaval a gente consegue discutir dentro do filme questão sobre representatividade, cultura popular, religiosidade, né? Tolerância religiosa. A gente tenta falar sobre vários assuntos que permeiam o carnaval. A gente usa um desfile de escola de samba do grupo de acesso, de uma escola muito pequena, sem recurso nenhum, para poder tentar trazer outros temas também para isso, né? A questão da identidade. A gente, quando fala de carnaval, a gente está falando de identidade de um povo, né? E todos esses simbolismos que o Simas fala muito bem no filme, e os outros também falam e vão se complementando, do que representa tudo isso. Então, esse desmonte tem um significado, está por trás, não é uma discussão apenas meramente econômica, é uma discussão muito mais profunda, que foi muito inviabilizada nos últimos anos, né? E a gente tenta, de alguma maneira, discutir isso. É engraçado porque, na época que a gente lançou o filme, a gente lançou no Festival do Rio, o filme foi ao concurso no Festival do Rio em 2000, foi o último Festival do Rio, antes de parar tudo, né? 2019. 2019. 2019, isso.
E aí depois o filme foi para o Prime Box e para o Now, e o filme teve uma repercussão muito positiva, chegou a parar no New York Times, quer dizer, foi meu primeiro longa-metragem, e a gente conseguiu, de uma certa forma, trazer para o debate público uma discussão que a gente vê acontecer, a gente que acompanha, que pesquisa a cultura popular, a gente vê acontecer na prática o tempo todo, e que muita gente não consegue acompanhar ou perceber o que significa. Quando a gente fala de carnaval carioca, a gente está falando não é apenas de uma festa para turista, né? A gente não pode simplesmente esquecer que carnaval representa muitas outras coisas junto. Apesar de ser um filme, acho que de 70 e poucos minutos, eu acho que ele tem desdobramentos ali que nos fazem pensar, e eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu gosto muito desse tipo de discussão. E acho muito triste tudo isso que está acontecendo, muito triste, Juan. A gente teve agora recente, né, nessa semana, inclusive, um deputado Pastor Eurico, vindo a público manifestar, dizendo que não pode ter carnaval em 2022. E colocando, tentando passar uma emenda para poder proibir em todos os estados a realização de qualquer manifestação pública durante fevereiro. Quer dizer, quando isso parte de um pastor, independentemente de toda a discussão pandêmica que a gente precisa levar em consideração, sim, porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas quando vem de um pastor esse tipo de fala, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma guerra de intolerância religiosa acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos sendo atacados em todas as esferas, por todos os tipos de oportunidades, ou oportunismos, melhor dizendo, para se tentar segregar cada vez mais grupos que são minoritários não em quantidade, minoritários em voz, né, em participação social. Eu acho muito perigoso isso. A questão de vai ter ou não vai ter carnaval, eu acho que tem que passar por um outro tipo de debate que envolve, inclusive, médicos, né? Não é um deputado pastor licenciado de uma igreja que vai dizer porque sim ou não para algo como isso. Porque quando a gente vê as igrejas funcionando plenamente, as motociatas acontecendo nas capitais do Brasil, jogos de futebol com os estádios abertos, shows e bares lotados, praias lotadas, por que apenas o carnaval tem que ser proibido? Por que o carnaval é que tem que ser simplesmente negado? Com 2, 3 meses de antecedência, já tem que se negar a existência e a possibilidade de fazer um carnaval. Se a gente tem um Réveillon antes, né? Então, isso tudo é muito peculiar do que a gente está passando no Brasil nos últimos 3 anos. É muito sintomático. E eu acho que isso vai ainda ficar ainda mais latente ano que vem, que é ano eleitoral, e essas forças que falam para determinados guetos vão se tornar ainda mais fortes e gritantes e vão reverberar nas redes sociais de uma forma muito perigosa, para a gente poder ficar muito atento. Concordo plenamente, Valmir, concordo muito. O filme ele tem essa característica de premonitar, né? Tipo, de prever, na verdade, né? Prever esse desmonte que vai crescendo cada vez mais com o crescimento dessa intolerância religiosa. Você respondeu grande parte das questões. Eu ia comentar um pouco sobre o filme. Eu gostei muito do formato dele, o fato dele começar com uma contagem, né, regressiva dos dias antes do carnaval e os problemas em torno disso. E a partir disso, né, você vai descortinando, né, os problemas ali como é que se fala? Da alegria da Zona Sul, enquanto você vai costurando isso com uma questão macro ali com os especialistas. Queria que você comentasse um pouco a escolha do formato do filme inclusive a escolha dos especialistas, né? Eu reconheci ali a Carol e reconheci ali o Antônio Simas também. E aí queria que você comentasse um pouco da escolha do formato do filme. O mais legal de fazer documentário é que, na verdade, o documentário ele ganha corpo por si só, né? A gente trabalha com roteiro, a gente tenta o máximo possível domar a produção, dizendo para onde a gente precisa levar a produção, e no documentário, na verdade, a gente é levado, né? As entrevistas iam sendo feitas e conforme a gente foi montando o filme, eu tive na cabeça, aliás, desde o início, eu tive na cabeça de que esse filme deveria ser uma contagem regressiva. Só que a gente não imaginava o que ia acontecer lá no final.
quando a gente foi procurar uma escola de samba para poder contar toda essa discussão que já estava rolando muito no meio carnavalesco, né, sobre a falta de verba, né, o Crivella vinha diminuindo 50% a cada ano até cortar e zerar totalmente o repasse para as escolas de samba, a gente resolveu apontar leite para as escolas pequenas, quer dizer, falar de Portela, falar de Mangueira, falar de Beija-Flor e tal, são escolas que também passam por dificuldade, mas assim existe uma mídia que acaba dando para elas um respaldo de existência muito forte, né? Então as pessoas sabem que existem. Tem muita gente que não faz ideia de que existe uma escola no Pavãozinho, no Cantagalo, chamada Alegria da Zona Sul, né? Então isso já era uma coisa que nos chamava a atenção. Mas eu lembro que na época a gente chegou a escolher duas escolas. A gente foi com a Alegria e a gente também queria tentar fazer uma coisa na Santa Cruz, que também estava fazendo um enredo sobre Ruth de Souza. A escolha foi totalmente tendenciosa pelo enredo. A gente tinha Ruth de Souza e a gente tinha Alegria falando de Umbanda. Quer dizer, eram dois enredos muito fortes por uma gestão que pregava contra tudo isso, né? Se a gente tem agora 2022 uma safra muito forte para enredos afro, em 2018, 2017 estava se evitando muito isso. E escolas pequenas que precisam do patrocínio da verba pública, você fazer um enredo sobre isso é você ir contra o poder público institucionalizado naquele momento, né? Então, nos chamou muita atenção a escolha pela Umbanda, justamente por isso, numa gestão neopentecostal, que dialoga com matrizes que não tem nada a ver com o que o carnaval prega, defende e está baseado. Então, a gente foi para a Alegria. Chegou na Alegria, me chocou totalmente quando eu cheguei naquele barracão, aquela cena inicial daquele barracão vazio. Na verdade, é um terreno abandonado que eles simplesmente invadem ali perto da barreira do Vasco, na Avenida Brasil, uma área perigosíssima, inclusive. A gente teve problemas quando a gente foi subir com drone, assim, enfim. A gente foi meio mal recepcionado no momento que achavam que era polícia. Então, há toda essa questão inicial que eu falei, cara, é isso aqui que a gente vai filmar. Essa escola não tem nada, é um terreno baldio. Daqui a 30 dias é o carnaval. Então, a gente passou a acompanhar a Tuan. Todos os dias a gente ia lá para ver o que estava acontecendo. Então, tinha dia que não tinha nada para poder filmar, além do que a gente filmou um dia antes. Tinha dia que, de repente, apareceu uma escultura do nada, porque foi doada por alguma escola. Teve outro dia que aparecia lá, enfim, testes de luz. Então, a gente foi acompanhando esse dia a dia e, aos poucos, ganhando a confiança daquela comunidade que não se via reconhecida, né, por ninguém, por uma escola muito pequena e tal. E a gente começou a acompanhar, foi nos ensaios de quadra, foi nos ensaios de rua, eles conseguiram uma autorização muito em cima da hora para poder fazer um ensaio na praia de Copacabana. Então, a gente foi meio que filmando esse dia a dia da escola. Só que a gente não podia prever que no dia que a escola fosse desfilar, abrindo o carnaval de sexta-feira de carnaval, iria cair a maior chuva, o maior dilúvio da história recente do carnaval, né? Então, o que aconteceu foi que, entre outros problemas, quer dizer, não é apenas cortar o dinheiro público das escolas, o repasse de verba pública para as escolas de samba, a prefeitura também deixou de dragar aquele valão, aquele rio que corta Presidente Vargas, né? Então, na verdade, aquilo ali foi que subiu a água toda. Você imagina aquele rio que já é muito fedorento, água podre. As pessoas desfilaram com água na canela, né? Assim, gente, desculpa, mas era cocô boiando. Era uma coisa absurda o que aconteceu, absurda. E a gente não via absolutamente nenhum momento aquelas pessoas querendo desistir ou ir para casa. Aquela fala daquela baiana que abre o desfile, fazendo aquele discurso, é totalmente... eu acho que é o resumo do que é essa força que une essas pessoas. As pessoas que não ganham absolutamente nada para estar ali. Elas estão ali porque elas querem, porque elas se veem representadas, porque elas se fazem parte de um grupo social. É o momento e a chance delas de dizerem, sim, eu existo, eu estou aqui e eu sou feliz. Nem que seja durante 50, 60 minutos desfilando essa passarela. Mesmo que seja uma passarela alagada para evitar que eu desfile. Quer dizer, até o último minuto, quando a sirene tocou, era como se a prefeitura estivesse pedindo, obrigando aquelas pessoas a não entrarem. Era tentando evocar forças da natureza, né, para poder fazer com que aquelas pessoas pudessem simplesmente ficar de fora dessa visibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente não podia prever, né? E aí é claro que para o filme ainda mais forte, que a escola foi rebaixada.
alguns críticos, algumas pessoas que entendem muito de carnaval, dizem que, inclusive, foi rebaixada injustamente, mas aí é outro tipo de debate. Mas ela foi rebaixada muito, em parte, acredito eu, por causa também da chuva, né, que prejudicou. As fantasias já eram muito pobres, já eram muito escassas em termos de material plástico, então, com a chuva, elas foram se desmanchando ao longo da avenida. Tem uma questão técnica, já me adiantando aqui as suas perguntas, Tuan, que assim, algumas pessoas quando veem o filme perguntam, mas por que você não filmou o desfile? Né? O desfile termina no momento em que a escola entra na avenida, quando faz aquela curva do setor 1 e entra para a avenida. Aí é uma questão totalmente jurídica até, a gente não tem autorização, ninguém tem autorização de uso de imagem do desfiles por causa dos direitos que são da TV Globo. Isso é uma outra questão, uma coisa interessantíssima, que também dá muito para a gente poder pensar, que é como a TV Globo, detentora dos direitos, ela é a única formadora de memória sobre o carnaval carioca. Carnaval que a gente está falando aqui desde o início, carnaval das escolas de samba, né? A gente sabe que tem outras manifestações carnavalescas. Mas isso é muito curioso também, né? Quer dizer, qualquer coisa que aconteça dentro da Sapucaí, qualquer tipo de registro posterior que for ficar aí para daqui a 5, 10, 20, 30 anos ser pesquisado sobre carnaval, só vai se chegar nas imagens que a TV Globo gera e edita. Né? Então, é um tipo de discussão sobre a formação de memória de uma identidade nacional, porque a gente está falando de carnaval, qualquer lugar do mundo que você vá, as pessoas vão associar o Brasil ao carnaval carioca, e especificamente ao carnaval que acontece na Sapucaí, é um carnaval totalmente editado por uma empresa. Né? Goste você ou não, é aquela visão que a gente tem. Então, a gente teve a autorização para filmar dentro da Sapucaí no momento em que a escola entra ou lá na dispersão. A gente acabou não usando nenhuma imagem de dispersão, a gente só usou de concentração, mas foi isso. Assim, o filme foi todo pensado já nessa estratégia de fazer um passo a passo, né? De fazer uma contagem regressiva até chegar no momento final da escola chegando na Sapucaí, como se fosse uma epopeia. A gente está contando uma epopeia de um bando de gente que não é nem um pouco aventureira, é um bando de gente que, na verdade, tem uma força, uma vitalidade. Porque eu perguntava para as pessoas no barracão, você está recebendo salário? Você está aqui? Eu falei assim, não. Eu estou aqui porque eu preciso colocar esse desfile na avenida. Eu preciso que as pessoas conheçam o que é Umbanda. Eu preciso colocar essas imagens aqui desfilando. Quer dizer, era uma vontade própria que, assim, para quem é de fora, talvez fique até parecendo meio romantizado demais ou ufanista demais. Mas existe um porquê, né? O carnaval talvez seja a única manifestação popular que agregue tanto e que dinamite todas essas barreiras, né? Roberto da Mata já falou muito isso, inclusive, melhor do que ninguém a respeito dessa inversão de palcos, né? Quem é que vira a plateia e quem é que vira os atores, o centro das atenções. E é isso. Cada vez mais a gente tem um problema de elitização do carnaval, existe isso, e talvez as escolas de base, as escolas do grupo de acesso, sejam o contraponto de toda essa discussão dessa sociedade do entretenimento que engoliu o carnaval das grandes escolas. Eu falo muito, se você deixar, se você não me contar, eu vou ficar falando de terra. Não, ótimos comentários, ótimos comentários. Fiquei pensando bastante no que você falou, Valmir. Duas questões que eu fico pensando. Uma que se coloca no filme, né, que é como as escolas de samba, principalmente as menores, né, conseguiriam ter possibilidades de sobrevivência para além daquele momento do carnaval. Né? Eu acho que, como você bem pontuou, o fato de você ter escolhido uma escola menor, dar uma visibilidade para ela, isso, de certa forma, auxilia muito nesse processo. Queria comentar um pouco se você sabe como continuou, confesso que eu não pesquisei como continuou a saga da Alegria da Zona Sul, e se você, depois de ter acompanhado esse processo do filme, pensou algum tipo de possibilidade de sobrevivência para essas escolas, né? Legal, Tuan. Pois é, depois que a escola ela é rebaixada do grupo de acesso, o caminho natural e único que resta a essa escola é desfilar na Intendente Magalhães, né? Onde as escolas aí vira outro grupo, né? Vira grupo 1 e grupo 2, tem outra liga administrando esse grupo, enfim, desfilam durante o carnaval e no sábado das campeãs na Intendente Magalhães, no subúrbio carioca. Quer dizer,
Se no grupo de acesso já tem pouca visibilidade, porque existe transmissão hoje em dia, né? A Globo transmite o grupo de acesso para o Rio de Janeiro, né? Durante o mesmo momento que está titulando o grupo de acesso, está titulando as escolas grandes de São Paulo, então, para o resto do Brasil, você tem as escolas de São Paulo. Então, apenas para o Rio de Janeiro aparece o grupo de acesso. Depois disso, a escola dá para Intendente Magalhães, e hoje a Alegria está lá, hein? Brigando para poder tentar voltar no grupo especial. Quer dizer, ela titulou em 2020, ainda teve carnaval, 2021 a gente não teve por causa da pandemia, e ela está se preparando em 2022 para novamente tentar brigar junto com outras escolas que já foram grandes e também já passaram pela Sapucaí no desfile especial. Né? Nós temos na Intendente a Rocinha, a Caprichosa de Pilares, a Tradição, escolas que têm nome, têm um peso, né? Quer dizer, são escolas que, de uma certa forma, formaram seus públicos também dentro dessas comunidades. E o que a gente percebe que é uma conta muito difícil de fechar, Tuan. Eu acho muito difícil a gente fechar em termos de pré-existência, assim, pelo seguinte, para uma escola de samba sobreviver sem o poder público hoje, é muito difícil. Eu estou falando até das escolas grandes, entendeu? De fazer, porque os desfiles se tornaram monstruosos de grande, assim. A gente tem hoje uma escola de samba do grupo especial, não consegue levar para a avenida um desfile por menos de 7, 8 milhões de reais. Né? Quer dizer, é dinheiro à beça. Mas é dinheiro à beça porque o espetáculo acabou se tornando algo muito maior do que era algum tempo atrás. Para uma escola brigar para ser campeã, beira os 10 milhões, né? Uma Beija-Flor, uma Mangueira, fazem desfiles nessa faixa. Então, você precisa aí captar recursos com patrocinadores, aí entra, às vezes, a escolha de enredos equivocadíssimos, né? A gente já teve, durante algum tempo, isso é dito até no filme Pelo Simas, algumas escolas abriram mão de homenagear personalidades que têm a ver com a sua história, ou de tentar trazer enredos que dialoguem com sua existência de matriz africana, e aí você vai falar sobre macarrão, ou sobre a origem do Yakut, ou você vai fazer enredo sobre... Porque é uma maneira dessas escolas existirem ainda por si, existirem financeiramente. Aí as pessoas todas criticam. Claro que é uma crítica, né? A escola de samba não deveria ser essa vitrine comercial e tal. Mas, por outro lado, se elas não fazem isso, elas simplesmente não conseguem competir de igual para igual, porque o poder público, que deveria gerenciar isso, olhando com atenção para o que representa o carnaval, não faz. Né? Então, assim, a conta é muito difícil de fechar já no grupo especial. Quando a gente vai para o grupo de acesso, que não tem interesse de enredos patrocinados, você raramente vê um patrocinador interessado em colocar um aporte financeiro grande numa escola pequena. É muito difícil, muito difícil. Eu não lembro de nenhum enredo recente patrocinado no grupo de acesso. Isso, por outro lado, possibilita que as escolas possam ter experimentações. Então, a gente tem enredos, por exemplo, em 2000 eu não sei se eu sou péssimo de data, 2003, 2004, a gente teve, por exemplo, Mercedes Batista, que foi enredo aonde? No grupo de acesso, que seria um baita de um enredo no grupo especial, mas no grupo especial não tem espaço, porque no grupo especial é melhor você homenagear um enredo patrocinado pela Brahma, né? Pela Ambev, é isso que acaba acontecendo. Então, acaba sendo no grupo de acesso o palco ideal e perfeito para experimentações de enredos importantíssimos que poderiam estar sendo contados no grupo especial, mas que bom que pelo menos estão sendo contados no grupo de acesso, como, por exemplo, a própria Umbanda, né? Tentando desmistificar um pouco todo o preconceito que existe com essas religiões. E outras homenagens, a própria Ruth de Souza, que eu falei, a gente tem Antônio Pitanga, foi homenageado agora recente também no grupo de acesso. Quer dizer, no grupo especial, você também tem algumas homenagens, né? Teve recentemente Elza Soares, mas assim, é muito diferente esse tipo de tratamento. Acho que o grupo de acesso é muito pouco explorado, comercialmente até. As pessoas demoram a entender o que significa aquilo ali. Muitos dos carnavalescos, muitos dos grandes profissionais que vão brilhar no grupo especial, eles primeiro fazem a sua escola, né? O grupo de acesso é uma grande universidade para esses carnavalescos experimentarem. O Paulo Barros, quando surgiu na Unidos da Tijuca, fazendo toda aquela parafernália Disneylândia que ele faz, ele, antes disso, experimentou muitas outras coisas. Ele fez um enredo sobre Portinari, na Tuiuti, maravilhoso, antes de ser descoberto pela Tijuca e ser levado para a Tijuca. Ele não tinha nenhum dinheiro para poder fazer aquelas coisas de gangorra que ele adora colocar no
nas alegorias. O que ele fez com o Portinari? Ele fez um abre-alas só com tinta, lata de tinta. Ele foi na Souvenir, pediu latas usadas de tinta já gás. Então, aquelas latas de tinta, quando você faz obra em casa, fica aquela lata meio suja, né, de ser usado. Ele fez um carro montando uma grande parafernália, assim, uma grande, não era uma bola, mas era uma escultura só com latas de tinta, mostrando exatamente a matéria-prima do Portinari no logo de cara. Quer dizer, são experimentações que você talvez não fizesse no grupo especial, porque o público do especial vai precisar de umas luzinhas piscando para poder achar aquilo ali muito mais belo, né? Então, assim, eu acho que a alegria, talvez ela passe mais algum tempo no acesso. O que eu soube é que a dificuldade financeira se abateu muito ali. Tem outras escolas que já estão tentando estar um pouco melhores financeiramente. Então, acredito que a gente vai demorar um pouquinho para ver a Alegria da Zona Sul de novo brilhando na Sapucaí. O que é uma grande pena. É uma escola que tem 3 comunidades, né? Ela pega Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. É uma das pouquíssimas escolas da Zona Sul carioca, o que também se torna até curioso, porque quando a gente fala de escola de samba, a gente geralmente remete a subúrbio, né? A gente vai falar ou da Zona Norte ou da Zona Oeste. Tem pouquíssimas escolas na Zona Sul, né? A gente tem a São Clemente, no grupo especial, claro. Tem a Vila Rica, no grupo de acesso também, mas já está na Intendente já tem algum tempo, que é de Copacabana. Quer dizer, você tem poucas escolas que representam essas comunidades na Zona Sul do Rio. Então, também era uma coisa que nos chamou a atenção para isso. Mas eu nem sei se eu estou falando... Era isso que você me perguntou? Eu fui falando... Não, era. Você respondeu muito mais e respondeu também a questão. Eu ia pedir, assim, ia abrir primeiro, né, se vocês têm alguma pergunta, o resto das pessoas aqui do público, né, antes de mais nada. E é isso. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta antes. Talvez não seja nenhuma pergunta, né? Eu tive a oportunidade de ver o documentário 2 vezes na TV, e como ele Travou para mim. tá fechado? Acho que travou. Travei? Travou, voltou. E agora, voltei? Gente, minha internet está horrível, pode ser que caia no meio da conversa aqui. E o que eu estava dizendo é que eu vi, né, o documentário por 2 vezes. A primeira vez eu fiquei bastante... Foi aquele momento de ficar impactado com a qualidade mesmo e com os temas, porque ele não traz, como você colocou, ele não traz um tema único, né? Ele vai se esparramando e vai levando você às reflexões, né? Aí, da segunda vez, eu pude respirar menos assim, abalado com aquilo tudo, né? E acompanhar a trajetória, né, do documentário e tal. E ele fala de uma questão que, para mim, é cara, porque tem a ver muito com a minha pesquisa, que é essa questão da origem do samba, da origem dessa manifestação popular que é o Carnaval Carioca, origem do Carnaval enquanto Rio de Janeiro, né? A forma com que o Carnaval no Rio de Janeiro foi tomando um formato e tal. Que é uma informação sobre os terreiros, como você bem colocou lá no começo da sua fala, sobre os terreiros de Candomblé, também sobre os terreiros de Umbanda, e de modo em geral, muitas pessoas não sabem dessa origem do samba. Parece que o samba é uma coisa, o terreiro é outra. Mas o terreiro está de um lado e o samba está num outro lugar, né? E aí eu acho que o documentário ele faz isso, né? E aí ele vai trazer, claro, essa abordagem da intolerância sofrida pelo carnaval, assim também como o samba que foi perseguido. Então, todas as manifestações populares de origem, de matriz africana, acabam sendo citadas de maneira indireta pelo seu documentário. Então, assim, na verdade, o que eu vim fazer é mais uma fala em relação a essa produção e como é importante para a gente ter esse tipo de material assim, produzido
para que a gente possa ter uma reflexão nesse sentido. E quão é importante assim para esse evento que fala de Mercedes Batista, que fala de corpo preto, que fala de saberes de terreiro, que fala desse universo inteiro da cultura afro-brasileira, está aqui hoje encerrando o nosso Dia do Samba, né? Nosso Dia Nacional do Samba, com a mostra do seu documentário, com a sua presença aqui falando belamente sobre a produção do documentário. É mais um comentário do que propriamente dito uma pergunta e um agradecimento, viu? Você foi muito carinhoso em nos receber, em trocar conosco e está trazendo, dar a oportunidade de outras pessoas estarem assistindo também o documentário. Obrigado, Xande. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez agradeço, porque eu acho que tem várias coisas aí na sua fala que me tocam, Xande. Primeiro, porque assim, quando a gente faz um filme, né, a gente quer que o filme seja visto, né? Igual escrever um livro, a gente quer que o livro ganhe vida na mão das pessoas que vão ler, que vão se interessar por aquilo. E como eu falei, tinha sido o meu primeiro filme, e eu estava com muito medo da repercussão do filme, justamente por ser o primeiro, sabe? Eu estava imaginando o que as pessoas poderiam imaginar sobre, mas será que vai ter interesse? Será que não vai ter? E esse filme me fez despertar que tem interesse, sim, justamente porque ninguém está falando sobre isso. E é tão necessário se falar. Eu acho que é uma questão que eu também tento trazer para as minhas pesquisas. No doutorado, eu pesquiso velhice, né? É um assunto que eu acho que as pessoas tentam o tempo todo fingir que não existe, né? Como se velhice fosse um problema, e sendo um problema, é preciso se evitar. E a gente faz isso, a gente, sociedade brasileira, historicamente racista, historicamente problematizada em cima de sintomas dessa escravidão que a gente até hoje percebe tendo essas consequências sociais por causa dela, e eu acho que o jogo político acaba se aproveitando muito disso. Quando vocês me convidaram e falaram que o evento era em homenagem a Mercedes, eu imediatamente lembrei das pesquisas que a Mercedes Batista fez, a relação dela com os movimentos, os gestos do candomblé, né? Todo esse estudo dela para poder montar um novo conceito nos espetáculos, os xirês promovidos dentro dos terreiros de Joãozinho da Gomeia, que foi enredo recente, inclusive, da Grande Rio, no Grupo Especial, um baita de um enredo. Tudo isso eu acho que foi essencial para estudar não só a dança dela, né, mas para poder compreender essas técnicas de um corpo que é o tempo todo represado, que é o tempo todo invisibilizado na sociedade. E o carnaval tenta, de alguma forma, dialogar com esse corpo, porque é esse corpo que está em discussão, né? É o corpo que recebe as chibatadas até hoje de outras formas, né? Com outros valores simbólicos. Essa semana a gente viu uma imagem aterrorizante que eu fiquei abismado quando vi nas redes sociais, de um policial em São Paulo levando uma pessoa presa na motocicleta, arrastando o cara andando. Nem preciso dizer que essa pessoa era negra, né? Nem preciso dizer que essa pessoa que estava sendo levada era negra. E os comentários eram coisas absurdas. Eu sei que o nosso debate aqui não é sobre isso, mas é sempre bom a gente reforçar o quanto o Brasil é racista, o quanto o Brasil é homofóbico, o quanto o Brasil é machista. E eu acho que tudo isso, infelizmente, ficou ainda mais em voga porque se elegeu um presidente que dialoga fortemente com essas tendências. Enquanto ele ainda existir presidente, nós não vamos conseguir avançar em absolutamente nada. Infelizmente, tudo isso, todas essas nossas bandeiras estão sob ameaça, inclusive o carnaval dentro disso, porque é cultura popular, porque está dialogando com tudo isso que a gente acaba de falar, contra o racismo, contra a homofobia, a favor da maior valorização das culturas de matriz africanas. Então, tudo isso está sob risco, está sob ataque. Não é a saída de um prefeito que vai resolver todo o problema, porque não resolveu. Né? Muda um prefeito, vem outro, mas a ideia geral de sociedade no Brasil, desde 2018, 2016, né, que a gente vem sofrendo, é exatamente essa, de tentar calar esses corpos que antes estavam começando a ter avanços, né, em termos de identidades. Então, assim, não só em relação ao negro, eu falo do gay também, eu falo das outras representações que a gente vê atacada. Eu acho que o filme, Xande,
ele não teve essa pretensão, nem teria essa pretensão de tentar trazer todas essas discussões. Eu acho que ele, por si só, foi ganhando essa forma, sabe? Eu acho que nós somos muito felizes em conseguir... Acho que até o Tuan perguntou isso agora há pouco, sobre como é que eu cheguei nessas pessoas que deram depoimento, né, para o filme. Eu queria muito no filme, queria muito porque é uma pessoa que eu admiro muito, já acompanhava nas redes sociais. Quando eu liguei para poder convidá-lo para ele dar depoimento, imediatamente ele aceitou. Ele deu aula no intervalo de aula, ele deu o depoimento no intervalo de aula, inclusive, dentro da escola que ele dá aula de história. A Carol também era outra que eu sou super fã, então eu queria muito que a Carol falasse. A Carol fez questão de colocar turbante, por tudo que representa. Eu quero dar um depoimento com a minha roupa. O Fábio Fabato, ele fala também, ele é pesquisador de carnaval, então ele acabou agregando também as discussões. O Felipe Ferreira, né, que é professor da UERJ e diretor lá do Centro de Artes da UERJ que pesquisa carnaval e cultura popular, é um grande conhecedor disso. Mas a gente precisava também, e era muito importante, que mais do que eles falando, estudiosos falando sobre isso, era que as pessoas que vivem a escola falassem. Então, o filme não teria sentido se a gente não deixasse o presidente falar, que é o único presidente negro em escola de samba, era naquele momento, né? Hoje ele já não é mais presidente de escola de samba, então não sei se tem outro. Mas era também muito representativo a gente falar isso, que até os dirigentes que estão à frente de suas escolas são brancos, né? Na maioria das vezes, absolutamente héteros. Homens, você tem uma ou outra mulher que surge de vez em quando, teve no Salgueiro, teve no Império Serrano, mas você não vê muito isso. Quer dizer, é um espaço que luta por representatividade, mas será que está praticando a representatividade na prática? Né? Eu acho que a gente tem que defender o carnaval, mas também a gente tem que apontar para onde é preciso ainda se caminhar dentro disso. Né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar disso. Eu sei que às vezes tem gente que fala, mas não vamos atacar, não sei o quê. Não é atacar, ter um olhar crítico sobre tudo, né? Para que a gente não ache que está tudo bem e o grande problema está lá fora e foi eleito. Não é só isso, né? Foi eleito por quê? Porque a gente vive num país democrático. Então, colocaram ele lá. Então, tem que se discutir como é que se deixou acontecer isso. Né? Como é que a gente acabou se levando a estar nesse tipo de país em 2021, em que, por exemplo, um ministro do Supremo é escolhido porque ele é evangélico. Né? Quer dizer, nenhum outro ministro chegou e deu graças a Deus porque era católico, e agora sim os católicos vão ter representatividade, ou porque era qualquer outra religião. Quer dizer, isso tudo a gente precisa estar tendo de um contexto. Eu gosto sempre de trazer qualquer tipo de obra que eu faça, para que contexto a gente está falando. Né? O 30 Dias acabou se tornando talvez um micro recorte desse contexto que a gente está ainda lidando. E eu sempre gosto, carnaval é uma grande paixão, eu sempre gosto de falar de carnaval, de estudar carnaval, e eu sempre trago, de alguma forma, o carnaval para dentro de alguma maneira. O meu filme anterior, o Prateados, que é um filme que fala sobre velhice, eu trouxe Noca da Portela, falando, quer dizer, o Noca da velha guarda da Portela, e é o maior compositor de sambas enredos na história do carnaval. Né? Ele tem composições abertas, ninguém barra o Noca. É um artista de primeira, e não se fala e não se reverencia Noca da Portela. Noca da Portela tem que passar, as pessoas têm que baixar, sabe? Tem que fazer reverência. É um dos nossos deuses que cantam e dançam, como Mercedes Batista. Por isso eu acho tão importante se valorizar isso. Né? O carnaval é para a gente o que, sei lá, é a Disney para os americanos, é o nosso momento de festa, de celebração, de beijo na boca, de fantasia, de se fazer faz de conta realmente, de sair dessa loucura toda que a gente vive, mas ao mesmo tempo criticar essa loucura, porque o carnaval também é crítico. Né? No momento em que a gente faz um enredo sobre Umbanda, é um olhar crítico para o que a gente está passando. Não é apenas uma questão ufanista de valorização de uma religião, também é isso. Mas também é um olhar do tipo assim, olha aqui ó, o que você está rejeitando, olha aqui o que você está agredindo, olha o momento em que você invade um terreiro, o que você está tentando destruir. Um pouco para esse lado. Concordo, Valmir, concordo plenamente com tudo que você fala. Eu acho que carnaval é muito a festa do encontro, né? E eu acho que a cena que você usa no início e usa no fim, eu acho que remete muito a isso, né? Porque é um enredo que, como você bem falou, está falando de Umbanda,
são mulheres e elas rezam um Pai Nosso. Então, assim, mostra o quanto de carnaval e Brasil está envolvido nisso aí, né? O quanto que esse momento histórico que a gente vive atualmente, né? Que determinadas pessoas se utilizam de algumas religiões para um projeto de poder, né? Acabam que afastam a nossa própria noção de religiosidade, né? Que é uma religiosidade mais plural, que está aberta ao diálogo e enfim, a diversos tipos de influência. O Marcos levantou a mão, vou pedir para ele fazer a pergunta dele. Marco, você quer falar ou não? Se você quiser falar, pode me interromper. E, enfim, eu acho que essa cena simboliza muito o carnaval. E queria mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui na sala até agora. Gostaria de abrir se alguém tem mais uma pergunta. E agradecer ao Valmir, agradecer ao laboratório, a Valesca, ao Xande, a todos, a Ive, que me fez o convite. Eu acho que ele falou que está sem som e imagem. Você quer escrever, Marco, a sua pergunta? Se quiser escrever, a gente pode abrir, sem problema algum. Legal. Ô, Tuan, enquanto o Marco está escrevendo, deixa eu só fazer um comentário rápido. Então, essa cena que você cita, né, essa cena que abre e encerra o filme, é impressionante. Aquilo do roteiro que, por mais que eu quisesse escrever, eu não chegaria nem próximo daquela cena acontecendo de fato na minha frente. Assim. A gente estava com um problema seríssimo de captação de imagem naquele momento. Estava chovendo muito na Sapucaí. Nós éramos em 4 pessoas na equipe. Estávamos falando por rádio. Nós éramos 4, eram 2 câmeras, um captador de som e eu. E a gente meio que se dividiu, aquela loucura toda, né? De concentração, era muito complicado da gente conseguir, de alguma forma, se locomover ali na concentração, porque estava chovendo muito, todo mundo tentando ficar meio que nos lugares que não estava chovendo, embaixo do viaduto, embaixo das árvores e tal. E aí, de repente, eu vi formar uma roda. Quando formou uma roda, eu vi que eram rodas de mulheres idosas, né? Quer dizer, a maioria delas era idosa e tal. E aí eu percebi que eram rodas de baiana. Imediatamente eu pedi para o câmera, corre aqui e tal. Eu não conseguia nem localizar o corre aqui, mas corre aqui aonde, Valmir? E não tinha onde ele chegar. E aí ele chegou a tempo. A gente não sabia nem se tinha foco, mas no momento em que ele filmou aquela oração como você fala, das baianas, né, fazendo um Pai Nosso, e no final ela fala um amém e fala um porra, né? Ela solta um palavrão com uma vontade. Aquilo ali arrepiou todos nós. Assim. Naquele momento eu olhei para o câmera e falei assim, temos o abre do filme. Aí ele olhou assim para mim assustado, mas eu não sei nem se tem foco. Eu falei, cara, se não tiver, vai assim mesmo, porque isso, o som talvez vale mais do que a imagem. Porque era muito forte, né? Era muito forte. E eu acho que representa muito. É a Camila Xavier. E traz um pouco disso, né? Quer dizer, tá na fala de uma mulher essa questão da força que vai trazer essa escola para dentro da avenida, né? Acho que também tem isso. As baianas têm essa representatividade das matriarcas, né? Que trazem a sabedoria, mas também resguardam a memória do samba. São elas que são conhecidas no ator de mães do samba, né? Por isso também vem da expressão mãe de santo. Quer dizer, tem todas essas... A palavra mãe, né? A maternidade está ali. Então, a ala das baianas é a coisa mais bonita que pode representar dentro dessa nossa discussão sobre o que é preservar essa fala. Eu gosto muito dessa imagem, eu adoro. Não, eu gosto muito, e é o tipo de imagem que é isso, né? Não tem como você ficar apático ao filme, né? Ela te ganha no momento que ela vem, né? Que ela te arrebata. É uma cena extremamente, né? Ela tem muita emoção, né? A mulher que coloca. Então, assim, eu vou liberar aqui para o Marcos poder falar. Deixa eu ver se eu consigo. Engraçado. Colocou? Eu acho que eu não estou conseguindo
liberar ele. Estranho. Ah, ele caiu, ó. Ele não está aqui. Né, Marco Felipe? Não, Ele caiu. Ah, não, está aqui, ó. Está aqui. tá aqui, tá aqui. Tá. Eu já apertei, eu acho que tinha que apertar. Estranho. Acho que é só ele apertar no mute, no unmute. Está liberado para todo mundo falar. Sim. Né? Acho que sim. Ele está escrevendo aqui, ó, no chat. Vamos ver se ele escreve a pergunta. Mas é isso. Eu acho que é muito pertinente. Assim, se eu posso fazer uma ponte aqui, né, entre o que a gente falou com 30 dias e o que eu vejo da arte de Mercedes Batista, para a gente poder trazer um pouco da homenageada do evento, né, é exatamente todo esse apreço, né, essa defesa por uma cultura que seja realmente popular na sua essência. Né? Esse termo cultura popular, que muita gente acha que é pejorativo, que acha que não é para ser valorizado, que muitos ainda torcem o nariz, né? Até dentro da própria academia, né? Muitos ainda desprezam simplesmente porque abriga vozes dissonantes do que o status quo tenta impor a todo instante. Né? Essa união do popular erudito que faz a base, né, da carreira, da trajetória artística da Mercedes, acho que é algo para se perceber cada vez mais e trazer para as nossas vidas, sabe? Tentar entender um pouco dessa trajetória, de que forma essa mulher conseguiu fazer esse tipo de abordagem e de recorte em outro tempo, e por que não fazer agora? Por que não dar um outro passo, né? E é um outro passo que tem que ser dado por toda a sociedade, não é por apenas um grupo ou outro, né? Tem que se pensar muito sobre isso em qualquer esfera. Acho que tudo que envolve o popular precisa ter melhor cuidado de observação, né? O Martim Barbeiro, né? Um teórico que a gente lê muito na comunicação, Jesus Martim Barbeiro, ele fala muito sobre isso, quando a gente tenta verificar, tenta de alguma forma negar a importância da telenovela, né? Como se telenovela fosse uma coisa menor, só porque é vista por todo mundo, então é melhor e mais bonito apenas ver série americana. Né? A gente tem essa coisa com o que é popular, né? Tudo que é popular é ruim. Isso é muito perigoso, porque, na verdade, é tentar tirar voz de quem realmente precisa falar. Né? Eu acho que é isso. Ele ainda está tentando. Aí eu estou falando aqui, se vocês não interromperem, eu vou ficar... Posso falar aqui um pouquinho rapidinho? Por favor. Posso falar? Oi? Pode. Não, é porque o Valmir fez um circuito de raciocínio, né, em relação ao documentário e depois você coloca aqui, né, o documentário não está falando exatamente de um viés, mas de várias questões, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Essa reza final é emocionante. Ela fala desse lugar, porque primeiro você, né, documenta a trajetória lá daqueles dias de uma escola que está falando da Umbanda. E essa junção de catolicismo popular, de culto de candomblé, que puxa o caboclo, que tem as forças orientais, né? Então, é o que o popular faz, né? Ele aproxima, ele entende, ele aceita, ele quer o diverso. Porque ele só se entende produzindo na diversidade. Então, o porra final não detrai em nada a força daquela oração. Coroa, na verdade, né? Aquele momento ali, porque era um lugar de buscar uma força desse corpo, porque é isso, né? Esse corpo sempre negado, esse corpo sempre invisibilizado, esse corpo que não tem espaço para ser, né? E nesse período que a gente vive, a gente tem que estar mesmo dando as mãos, fazendo as suas orações, sejam católicas, sejam para
a Umbanda, seja para o Candomblé, seja para quem for, porque se a gente não se junta, os que estão se juntando, estão criando vaga no Supremo Tribunal, vão derrubar o resto. Então a gente, eu acho que fala disso. O filme também fala disso. Fala de disputa de narrativa. Talvez seja a grande guerra do início do século XXI, né? É a guerra por narrativas, né? Cada vez eu penso mais nisso, Xande. É essa coisa de que a democratização dos meios de comunicação permitiu que todo mundo pudesse ter fala, todo mundo gerar e produzir conteúdo. Quer dizer, quem é que tem tão poder sobre essa narrativa, né? Talvez a grande guerra esteja sendo essa, a disputa por verdades, né? A construção de verdades. Por isso a gente vive a era da fake news, né? Qualquer pessoa pode inventar qualquer coisa. Eu acho que isso é muito sintomático para tudo isso que a gente está passando. Eu acho assim, o 30 dias, quando me perguntam, né, quando na época do lançamento, a pergunta que eu mais ouvi era: mas o 30 dias é um filme de carnaval? Por que resolver fazer um filme de carnaval? Por que no Brasil não se faz tanto filme de carnaval? Eu falei assim: olha, pode até ser um filme de carnaval, mas eu acho que não é só um filme de carnaval. Acho que o 30 Dias é um filme sobre diferenças, sobre religiosidades, sobre silenciamentos, né? Sobre negligências, né? Um filme de insurgência também, quando todo um desmonte de um projeto político. Né? Ele está ancorado num projeto político. Saiu o prefeito, mas permaneça suas ideias. Está aí, a gente está vendo nas chamadas dessa semana que nós temos agora um ministro no Supremo, e esperamos que seja apenas esse, mas, enfim, tem mais uma vaga aí para poder ele dar para mais alguém ainda nesse mandato, e tudo isso é muito, muito problemático, né? Então, assim, é muito um recorte de contexto. Gostaria muito de ter outros filmes sobre carnaval que também discutissem tudo isso, sabe? Tem um filme Fevereiros maravilhoso, que pega os bastidores do enredo da Maria Bethânia na Mangueira, lá do Leandro. Sim, lindo, 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 lindo. Lindo, né? Eu acho que ele está na Globoplay, se eu não me engano. É um baita de um filme também que fala sobre religiosidade. Não tem como falar de carnaval e não tocar nesse assunto. Por isso que quando a gente estava filmando, depois, aquela cena que tem de um terreiro no filme, essa cena foi feita depois, né? As cenas de apoio a gente gravou depois, porque as cenas do carnaval em si a gente não teria como repetir. Então era aquilo ou não ter. E aí a gente falou assim, cara, vamos filmar num terreiro, vamos mostrar, nem que seja durante pouco tempo, mas vamos mostrar esse terreiro para as pessoas poderem tirar um pouco dessa visão deturpada que se tem sobre aquilo, né? Então acho que era importante se mostrar também. E a gente filmou aquele terreiro em Santa Teresa. Foi de uma madrugada que a gente foi, pegou o carro, foi lá. Porque assim, foi tudo meio que na marra, Alexandre. O filme foi todo feito sem verba. A gente juntou um grupo de pessoas que estavam interessadas em contar essa história. E por acreditar nessa história e por acreditar que era importante que essa história fosse contada. É isso que fez a gente ficar indo todos os dias. Vocês imaginem e sabem muito bem o que é o sol de janeiro no Rio de Janeiro, 40 graus à sombra, né? E então era mais ou menos nesse nível. A gente ia final de semana, ia sem tempo ruim para a gente poder tentar de alguma forma registrar isso. E aos pouquinhos a gente foi ganhando a confiança daquelas pessoas, né? As pessoas no início viam a gente meio que tipo com distanciamento, o que é normal. Dentro do papel do documentarista, é normal você aos poucos ir ganhando essa confiança. Acho que quando eles perceberam que a gente estava bebendo a mesma água e comendo da mesma comida que eles e debaixo do mesmo sol que eles foram começando a tipo, tá bom, beleza, né? Porque vai ver um cara, um cara pálido lá, olhando para eles e querendo perguntar, e aí, o que vocês estão achando disso tudo? É claro que eles vão olhar com desconfiança, é claro que eles vão olhar, entendeu? É normal, né? O papel do diretor, do documentarista, né, Tuan, conquistar essa confiança aos poucos. E eu acho que a nossa presença, por si só, ia dizendo isso para eles. Assim, olha, a gente está aqui porque a gente está querendo muito ser um de vocês nesse momento do carnaval, querendo ser um de vocês no sentido de estar junto, querendo ser mais um componente nesse grupo aqui. Né? E a gente vestiu a camisa da escola junto para poder, de alguma forma, contar aquilo. O carnavalesco fala isso até hoje, assim, que é o único registro que ele tem sobre todas as dificuldades que ele enfrentou e talvez nunca mais enfrente algo parecido na carreira dele. Né? Então, se não fosse esse documentário, não teria ficado como registro da dificuldade que é fazer um carnaval no grupo de acesso. O que representa fazer um carnaval e escolhendo um enredo que ninguém escolheria, né? Que ninguém queria escolher naquele momento.
Então, era uma questão de luta, realmente, de ir contra tudo e todos. Valmir, Botou vídeo agora. Será que ele consegue falar? oi? O Marco Felipe botou vídeo aqui agora, botou a câmera. Será que ele consegue botar o áudio ou não? Ah, voltou, Marcos? Ah, tá, beleza, Voltei, beleza. agora eu consigo. E aí, gente, pessoal, Valmir, escutando já pegando esse gancho que você estava falando, minha pergunta vinha lá atrás, na pergunta quando você fala da questão da construção da imagem, da memória, que eu particularmente tenho um problema sério com a Globo. Isso como uma pessoa que assistiu o Carnaval pela Manchete, escutando Pamplona, e a galera que comentava naquele período, e eu fui vendo a mudança que a Globo impera nessa transmissão, e os personagens, né, que ela destaca, né, quando ela faz a edição, como imagem desse carnaval carioca, né? E até nesse momento, eu particularmente tenho a Globo como um personagem tão antagônico quanto o Crivella, você está entendendo? Porque, na verdade, ela invisibiliza também. Eu acho que o último personagem de relevância fora dos moldes que ela cria e determina no Carnaval, que eu me lembro que eles deram algum destaque, foi a Dodô. E isso porque, na verdade, a Alessi estava comentando e a Alessi fazia esses links. Quer dizer, então, também, como você vê essa questão, né, dessa transmissão, dessa construção da memória, na verdade, com essa manutenção hegemônica de uma única transmissão e que a gente não detém nenhum poder sobre isso. Como você falou, a gente não tem acesso a isso e nem sabe se essas imagens um dia terão, se nós teríamos como acessar isso ou, a partir dessas imagens, criar outras que fossem dignificadoras da imagem dos sambistas e do povo do samba, tá entendendo? Porque eu, particularmente, não assisto mais transmissão de carnaval há muito tempo, eu odeio os horários que eles criaram, as arrumações, e a gente sabe que quem viveu no mundo do samba, que isso vem por conta dos contratos que a Globo impera e os contratos mais doidos que ela cria e consegue ter contrato de exclusividade com menos grana em tudo. Então, essas coisas que a gente vê. Então, e aí eu não sei, tirando a pergunta, para essa galera do grupo de acesso, que de um tempo para cá, a própria Globo deu uma certa ênfase, ele fala isso no seu filme, vai até mais ou menos 17, que ele deu uma valorização na questão do desfile do dia do acesso, isso melhorou um pouco. Eu me lembro de bons desfiles do pessoal até nesse período, mas essa galera recebe alguma grana dessa transmissão? Marco, recebe a transmissão da Globo, ela paga, ela tem, enfim, tem o direito de uso de imagem de todo mundo ali. Então, você recebe um repasse da Globo. A prefeitura não repassou mais nada. Agora, com a gestão do Eduardo Paes, eu não sei como é que vai ficar isso para 2022. Parece que no grupo especial ele já prometeu que vai dar de novo 1 milhão para cada escola. Mas no grupo Por que eu pergunto isso? Quando a gente fala o tempo todo, sem poder público, poder público. Mas o poder público não detém, por exemplo, nenhum poder sobre essa imagem do que é gerado ali dentro. Tudo é da Globo. Não tem pelo seguinte, porque qual é o tipo de gestão que acontece na Sapucaí? A Sapucaí ela é praticamente alugada para a Liesa, né, para que a Liesa possa administrar os desfiles das escolas de samba. Né? A Liesa, a liga que organiza as escolas. Então, o que acontece? A Liesa negocia diretamente com a Globo e com os outros patrocinadores para colocarem ali dentro o que bem entender. E a Globo tem o direito de transmissão exclusivo, junto com o contrato assinado com a Liesa. É como se a prefeitura não tivesse nada a ver com aquilo durante o período do carnaval. Agora, conversando com os sambistas, Marcos, e perguntando sobre essa questão da Globo, assim, ruim com a Globo, pior se for sem a Globo. A fala que eu mais ouço lá, conversando com as pessoas, é exatamente essa, pelo seguinte: a gente vai ter o quê? Você imagina a Record transmitindo o Carnaval Carioca. Não, hoje é possível. Imagina a Band. A Band chegou a transmitir grupo de acesso, mas, assim, em termos de tecnologia, toda a iluminação da Sapucaí é a Globo quem banca, né? Por isso, inclusive, a Globo não permite ninguém filmar dentro da Sapucaí, porque é dinheiro dela que está ali dentro para organizar aquilo. É uma iluminação, inclusive, problemática, né? Quer dizer, para quem acompanha e faz os desfiles, é muito problemático, porque é uma iluminação totalmente
televisiva. É aquela iluminação branca que chapa tudo, não é uma iluminação cênica. Já tem uma discussão para mexer nessa questão da iluminação nos próximos anos, mas é uma iluminação para gerar imagem bonita para a TV. Para quem está lá assistindo ao vivo, mata qualquer tipo de expectativa, porque não tem sombreamento, não tem, né, mudança de tonalidade de cor nem nada, é aquele branco o tempo todo. É chapado igual o estádio de futebol. Então, assim, é um outro tipo. Não é um palco como o Teatro Municipal ou um teatro qualquer que a gente consegue controlar aquilo, né? Mas, assim, se não for com a Globo, hoje, que outra empresa de comunicação teria condição técnica e financeira para colocar o que ela coloca ali dentro? Para adiantar o dinheiro para as escolas de samba, entendeu? É claro que a gente tem que ser crítico, eu acho a transmissão muito complicada, eu acho que é muito oba-oba em cima de celebridade, mas Mas também eles construíram esse carnaval nesse ponto para que fosse só eles também, né? Porque antes não era só eles, o carnaval se fazia também. A Manchete dava um outro tipo. Você falou do Pamplona, né? O Paulo Stein, junto com o Pamplona, fazia altíssimas coberturas na Manchete. A grande questão toda é que, assim, depois que a Manchete saiu, a Globo ainda ficou mais alguns anos com o Vanucci e tal, e depois tirou o Vanucci e começou a colocar esses comentaristas mais artistas e tal. De jornal mesmo, apresentador de jornal. De jornal, e também colocar comentarista, né, um Eric Johnson da vida, para poder discutir carnaval. Por quê? Porque não tem mais concorrência. Quando você não tem concorrência de outra emissora, vamos fazer da maneira que a gente faz, porque nós somos os únicos, né? E esse é o grande problema. Voltando ao início da sua fala, a gente tem hoje a nossa maior manifestação popular, pública e reconhecida no Brasil e no mundo, com um único viés, um único olhar, que é o olhar da TV Globo. Essa é uma questão problemática. Né? É uma questão tensa de se discutir, porque aquilo, daqui a 20 anos, quando a gente for pesquisar, não vai ter mais a Manchete falando do Carnaval de 2020 como a gente tem nos anos 90. Né? A gente tem a opção de olhar o que era o Carnaval da Manchete, o Carnaval da Globo, e tirar nossas próprias conclusões. Daqui a 20 anos, a gente só vai ter a Globo. E é uma desvalorização que as pessoas, às vezes, não têm, porque talvez não vivenciaram isso no Carnaval do Rio, é que, por exemplo, o desfile das campeões era o desfile dos campeões. Pegava desde os blocos, né, que desfilavam, até porque eu desfilei na Marquesa nas campeões como bloco, e todas as escolas, todos os grupos, as campeões desfilavam no sábado, das campeões, né? E as 3 primeiras do especial também. A Globo muda isso de alguma forma vai também tirando dos outros, entendendo? Esse espaço. Aí daqui a pouco me tira o espaço do centro, que era Rio Branco, que era um espaço também nobre, né? De certa forma, os desfiles das escolas de menor vulto. Hoje, o desfile na Intendente, às vezes, é deprimente, cara. Às vezes é deprimente você ver o desfile, entendeu? Porque é um descaso total do poder público. É um total descaso. Tem muita coisa que precisa ser repensada, mas, assim, eu tendo a ser positivo e tento ser otimista com tudo isso, Marco. Eu acho que o que a Globo fez agora, não estou querendo jogar confete, não, mas trazer em pleno mês de outubro a disputa de samba enredo para dentro da programação dela, por mais que seja tarde, já é um indício de uma tentativa de dialogar um pouco mais com o carnaval, sabe? Há ganhos para se fazer. Claro que são passos de formiga, acho que tem muita coisa para se melhorar ali dentro, mas existem projetos interessantes que podem começar a surgir. Para isso, é preciso ter patrocinador, é preciso ter investidor, é preciso ter gente que bote dinheiro e fale, eu aposto nisso. A gente, num momento de recessão como esse, a cultura é esquecida. Imediatamente vamos tirar dinheiro da cultura, porque é o elo mais fraco de tudo, né? Mas é isso. É verdade. Obrigada. Acho que é pertinente mesmo. É uma discussão tensa essa de direito. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque, na verdade, né, uma verdadeira aula, né, uma arte aqui, né, sobre o carnaval carioca. E, assim, diante de todas as falas, diante de todas as colocações, me veio uma indagação, né, por conta de compensar, né, as escolas de samba, né, do Rio de Janeiro. E aí eu vou nos integrantes, naqueles 2.000 participantes da escola. Então, como você vê o pensamento, né? Como esses 2.000 participantes, né, que estão dentro da escola, como é que, na verdade, eles estão lá atuando? Entende o que eu quero dizer? Esses 2.000, eles compreendem
todo esse lugar que é o carnaval carioca, eles entendem exatamente, né? Porque eu sou assim, estou assim, uma verdadeira aula do carnaval carioca, né? Seu filme assim esplendoroso, né? Com relação a várias questões, né? E aqui a gente está colocando também várias críticas, né, com relação a tudo. Então me veio aqui, né? Aquele que está ali, de fato, vai desfilar, né? Numa ala enorme com muitos integrantes, né? Que tem, né? Os seus dirigentes, os seus coreógrafos. Como é que você vê esses integrantes? Valesca, eu acredito muito que, bom, não dá para a gente generalizar. Eu também nem teria a audácia de falar por todos eles. Assim, eu falo pelo que eu ouço e pelo que eu escuto como jornalista, como roteirista, pesquisador. Eu acho que cada um tem a sua visão sobre o que representa aquilo ali. Talvez a gente, nós aqui, acadêmicos, pesquisadores, a gente problematize até mais do que veja coisas que talvez eles não estejam percebendo. Ou, por outro lado, eles também têm outras visões que a gente não percebe e fala, caramba, é por aí também. Né? Eu acho que essa junção é muito importante por isso. Por isso que é muito importante que a gente, às vezes, saia do computador, dos livros, e vá na prática poder ter esse olhar mais sociológico, mais antropológico das questões todas. Assim, tem gente, por exemplo, que diz que a escola de samba é o lugar mais democrático no sentido de para a diversidade sexual, por exemplo. Eu já ouvi muito isso. Na escola de samba, o artista, na maioria das vezes, é gay, né, o carnavalesco e tal, e não esconde isso, e ele pode livremente exercer sua sexualidade e sua arte. Já ouvi de gente falando que escola de samba é o local que a mulher pode ir com a roupa que ela quiser, que ninguém vai chegar e vai apertar a bunda dela. Né? Então, existe essa coisa. Tem gente que diz que escola de samba é um local mais de esquerda que tem, porque você consegue colocar lá o presente vestido de vampiro, né? No caso do Temer, e aplaudir e vaiar se o cara for. Quer dizer, eu acho que as visões que cada um tira sobre aquela experiência são muito particulares. Por isso que eu acho que o ambiente de escola de samba é tão rico, sabe, Valesca? Porque você consegue ter várias camadas, várias leituras. E é engraçado que quando a gente fala sociedade, é muito engraçado que a gente usa esse termo, banalizou de uma forma tão grande nos últimos tempos, que a gente fala que a sociedade é preconceituosa. Nós somos a sociedade. Né? Nós somos parte dessa sociedade. Então, quando a gente fala que a sociedade é preconceituosa, nós somos preconceituosos. Nós temos que parar e olhar para dentro e falar assim, por que nós estamos sendo preconceituosos? De que forma nós podemos desconstruir isso? Eu acho que o carnaval tenta, de alguma forma, quebrar um pouco isso. O carnaval é produzido por essa mesma sociedade. Essa sociedade que, durante o ano, tenta ignorar e inviabilizar as memórias desses grupos que são marginalizados e esquecidos, a própria sorte em comunidades como que tem apenas a escola de samba como sendo o seu reduto cultural, artístico, né? Não a única, porque tem os bailes, né? Tem as festas que conseguem surgir dentro das comunidades. Não estou aqui também colocando a escola como sendo única, mas eu acho que é muito necessário a gente enxergar isso e de alguma forma, tentar... Por isso que é legal de pensar essa multiplicidade. Não dá para poder falar, mas será que eles enxergam tudo isso? Vendo o filme, eu vou falar pelo filme. Assim, o filme a gente conseguiu exibir para várias pessoas da comunidade, inclusive, na época da estreia do filme no Festival do Rio, a gente colocou uma sala e convidou o pessoal todo da comunidade para que pudesse ir. Choveu a beça no Rio, pelo jeito, qualquer coisa que... Hoje é o primeiro dia, acho que tem exibição do filme aqui, que a gente não teve chuva. Mas sempre que tem exibição do filme, parece um vendaval, uma chuva no Rio de Janeiro. E lá na época que foi exibido, depois eu ouvi nas pessoas, era impressionante ver como é que cada um conseguia tirar uma coisa assim, tipo, nossa, legal que a escola de samba traz essa coisa da Umbanda. Legal que fale sobre candomblé, sabe, aquelas confusões assim que, ok, vamos lá, vamos nessa, pelo menos está tocando de alguma maneira, de algum outro ponto. Porque eu acho que é isso. Eu acho que qualquer tipo de experimentação cultural, artística, cada um vai ter uma leitura e vai ter uma vivência, né? Um livro, ou uma obra de arte, ou uma ida ao museu e tal, cada um vai ter um olhar e vai falar assim, poxa, eu entendi para esse lado aqui, eu quero isso daqui. Acho que a escola de samba é entretenimento, as pessoas vão para se divertir, para beber cerveja, muitas vezes cerveja quente, porque não dá conta do calor no Rio, essa é a verdade, para quem frequenta a escola de samba sabe que depois de 1 da manhã não tem mais cerveja gelada, e é Itaipava, o que é um problema.
Mas, ao mesmo tempo, é isso, é celebração. Você está cantando sambas dentro de uma batida totalmente africanizada. Você está girando no sentido anti-horário de uma quadra de escola de samba. Vocês falaram agora há pouco de terreiro. Todas as escolas de samba são assentadas em cima de terreiros, né? Então, acho que é tudo muito significativo. Muitas vezes você assimila e consome coisas que você não está sabendo da origem. Mas, se for legal e se você tiver curiosidade e quiser procurar e pesquisar, vai ver que tudo tem um significado, tem um simbolismo, que faz parte da nossa essência, da nossa cultura, da nossa formação, do que a gente é, do que a gente deveria ser, né? do que a gente tem que ser. Eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, meu querido, com certeza. É uma curiosidade, né? De repente, né? Alguém teria falado, né? Numa hora que você, como você falou, né? Você apresentou o filme e as pessoas, né? Começaram a ter seus olhares diferenciados, né? Essa diversidade, essa singularidade é muito importante. Foi só uma curiosidade mesmo, de trazer um pouco, né? Do que você pensa, né? Nessa aula aqui que nós estamos tendo. Bom, quero te agradecer, obrigado. Valmir, posso fazer uma pergunta? Oi? Tem uma imagem no filme que é o carnavalesco, quando a escola está prestes a entrar, ele se retirando assim. Ele se retirou ou ele desfilou junto com a escola? Porque tem carnavalesco que bota a escola na avenida e praticamente ali ele encerra. Eu imagino o que ele deve ter passado e o quanto é importante aquele momento ele colocar a escola na avenida. Você tem essa informação, se ele foi junto ou se ali ele desabou? É o Marco Antônio, não, ele desfila, ele vai até o final. Ele é o último a entrar na avenida, na verdade, porque como a escola estava passando por um temporal gigante, ele estava muito preocupado com a disposição das alegorias mais altas, assim, não tinha nada muito grande na escola, mas assim, o que tinha, ele estava tentando preservar, sabe? Ele estava tendo muito cuidado para conseguir tentar segurar pelo menos até o início do desfile. Mas assim, era eu não vi tristeza neles, não, Marco. Eu não vi em nenhum momento ninguém desabando e chorando. Pelo contrário, eu vi do tipo assim, cara, nós conseguimos colocar esse carnaval. Porque não. Ninguém acreditava. Não era desabar e chorar, não. É desabar no sentido assim, cara, eu consegui. Sabe? Que é na hora que você quer assim, porra, depois dessa batalha hercúlea, a gente conseguiu botar essa escola avenida. Porque eu vivenciei, né, essas dificuldades dentro de comunidade. Eu sou morador e cria da Amarela, ali da Nova Holanda. Ali nós tínhamos um bloco escola que acabava que, no final das contas, né, por N motivos, a comunidade toda estava inserida no projeto, né, do trabalho de botar a escola para fora. Eu era ritmista, inúmeras vezes eu estava empurrando o carro, estava ajudando a botar a fantasia em destaque, estava fazendo outras coisas. Então, eu sei como é que é esse momento de você entrar e falar, não, a escola, a agremiação está na avenida desfilando. Eu imagino o que eles passaram nesse momento de tensão, de tanta... Eu digo de covardia mesmo, né? O que eles passaram foi uma grande covardia. Entendeu? Eles chegarem ali naquele momento, que é o ápice para a gente que gosta do carnaval da Sapucaí, do carnaval de desfile de escola de samba. Né? Aquele momento ali é único, só entende quem passa por ali. Não tem como você descrever. É preciso você viver aquilo para você entender. Para a maioria, 15 minutos, para a gente que é da bateria é mais tempo, mas é uma catarse total da gente, entendeu? Então, é o que a gente faz ao ano inteiro para poder chegar naquele momento. Então, eu imagino como deve ter sido para ele ali, naquele momento. Então, quando eu vejo aquela imagem, eu falei, nossa, será que ele, naquele momento ali, ele já estava se retirando? Fiquei com aquilo na cabeça, tentando saber, né? É isso mesmo. Mas valeu, obrigado. Ele saindo mais para poder representar esse tipo, acabou para mim. Tipo, já deu, agora a escola segue. Mas ele segue com a escola até o final, sim. Ele não chega a desabar. No final, a gente tem até uma imagem dele, a gente chegou a filmar na dispersão lá que podia, mas a gente não usou nada de dispersão, não. Ele agradece, faz a oração dele, entendeu? De alguma forma, tipo, consegui cumprir meu papel, que era entregar o desfile para a escola, e passou dignamente, né? Como diz a baiana lá, ela fala isso, vamos passar lindamente e dignamente, porque a gente deixou nossos filhos em casa para vir para cá, debaixo desse temporal. Então, eu acho que representa isso. Aí volta a fala da baiana, né? Como é que ela traduz, talvez, o que o carnavalesco quisesse dizer. Talvez o que o ritmista quisesse dizer naquele momento. Nós vamos passar. Mesmo vocês não querendo, mesmo vocês tentando evitar, nós vamos desfilar. E nós vamos passar com a cabeça erguida. E foi isso que aconteceu. O resultado independe deles.
né? O resultado é uma decisão técnica que não envolve a história que acontece antes da Sapucaí, né? O que aconteceu antes não é julgado. Porque se fosse julgado, eles com certeza seriam campeões. Porque se fosse contado para os jurados tudo o que aconteceu antes para eles estarem ali, eu tenho certeza que se algum jurado tiver coração, teria dado 10. Porque fala, cara, em 30 dias vocês não tinham nada, vocês apresentaram isso daqui, né? É impressionante. A comissão de frente feita em uma semana, né? A gente nem chega a contar o passo a passo da comissão de frente, que seria uma outra coisa, mas assim, a comissão de frente, cada um era cada um dos elementos, cada um dos orixás. Uhum. Então, assim, era lindíssima também. Todo mundo ensaiou dia e noite para poder dar conta daquilo. Eu acho que assim, acho que todo mundo deve ter desabado quando chegou em casa para abraçar as pessoas que estavam esperando por ele, sabe? Acho que deve ter sido mais ou menos por aí. Aí, na avenida ali era catástrofe, como você falou. Força pura. Quando toca aquela sirene, cara, e você faz a curva, é inexplicável, né? Para quem vive disso, para quem gosta de carnaval, é um momento mágico. A avenida tem uma conversa, né? Não é à toa que está ali na Praça 11, né? Tem uma representação muito forte da história do surgimento do samba. E aquele negócio, a gente desfila, né? A cabeça não teve nenhum problema grave, ninguém viu nada. O desfile foi lindo. Cabeça de jurado, é terra que ninguém pisa. A minha parte está feita. É assim que a gente faz. Legal, obrigado, Marcos. Bom, oi, Valmir, eu queria fazer uma pergunta também. Se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar, né, coloca aí, e aí depois a gente já vai entrando numa parte final, aí você tem um tempo de agradecer e finalizar. Bom, vamos lá, para eu não estender muito, porque eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada ao processo, né, do documentário que você falou, na parte que você fala que você chegou na comunidade e aí eles te receberam, acharam que vocês eram policiais, né, assim. E aí, se você pudesse falar um pouco dessa experiência, né, de como foi, de qual foram a reação deles, o que você ouviu, e nesse momento, né, estando nesse personagem, né, de policial, como foi para você estar ali e ver, né, o que você via, né, no sentido de o que você identificava nesses corpos, né, pensando que a gente tem um sistema aí difícil que marginaliza os corpos pretos, né, os corpos de comunidade. Então, eu queria saber um pouco a respeito disso. E a outra pergunta é a respeito dessa sua fala da transformação do carnaval, né, no sentido de que de uns tempos para cá as coisas mudaram, né, no sentido de que se tornou mais caro. E pensando nessa ideia mesmo, né, dessa, digamos, aparição do colonizador, né, com essa justificativa, acho que de dar potência a algo que já é potente por si só, né, e depois dessa, digamos, apropriação, esse descarte, né, assim, alegando que esses corpos não compõem mais, né, e esses corpos que eram as inspirações iniciais já não suprem, né, e aí você precisa fazer substituições, você precisa ir buscar outros corpos, né, o que você pensa que pode ser feito no sentido de um movimento de mudança, assim, sei lá, talvez a pegar mais pessoas dessas vivências e colocar em cargos de liderança, né, uma vez que a gente também sabe que existe essa dificuldade dos corpos pretos em cargos de liderança, né, o que na sua visão pode ser feito. Não sei se consegui externar um pouco isso. Legal, Pedro. Obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, a questão da policial, né, que eles acharam que a gente era policial, o pessoal da comunidade, assim, quando a gente foi fazer o início do processo de filmagem, a gente foi subir um drone. E a gente foi até meio amador da nossa parte de subir o drone, sem ter avisado que a gente ia subir o drone. E aí começou a rolar uns tiros em cima do drone, entendeu? Porque há um poder paralelo numa comunidade, como todas as comunidades, a maioria das comunidades do Rio de Janeiro tem um poder paralelo. E aí, imediatamente, o pessoal da escola veio falar com a gente para a gente baixar o drone, porque podia dar problema, porque parece que a polícia estava começando a testar naquela época, nem sei se isso foi levado adiante, a utilização de drones para poder rastrear possíveis criminosos em comunidades. Então, quando a gente levou o drone naquela região do barracão, era para filmar o barracão e para mostrar o contexto de onde estava o barracão.
É aquela cena que abre o filme, quando, tanto que a gente vai filmar a Avenida Brasil, e já para o meio da Avenida Brasil e filma Brasil, tipo, um pouquinho mais distante, para não dar tanto problema. E aí depois eles ficaram sabendo que era um filme que estava sendo rodado lá, que a gente ia estar todos os dias lá e tal, então não teve mais problema quanto a isso. Mas eles não chegaram a imediatamente parar a gente para falar, vocês são policiais nem nada. Não houve isso. Mas aquele boas-vindas foi importante para a gente também, boas-vindas entre aspas, né? Porque ninguém gosta de ser recebido com um tiro. Mas foi importante para a gente poder entender que a gente tinha que chegar com calma. Vamos chegar com calma e vamos chegar para tentar entender essa realidade, por mais que seja uma realidade que a gente viva diariamente no Rio de Janeiro, porque as comunidades no Rio de Janeiro não ficam em locais isolados, né, como é talvez em São Paulo, que a gente tem os centros e as periferias ficam nas periferias do Rio, é muito entrecortado por tudo isso. Mas a gente não vive eu particularmente não vivo essa realidade diária de morar dentro de uma comunidade. Então aquilo ali para a gente foi importante de tentar fazer esse registro. Eu lembro, cometendo aqui uma indelicadeza com um dos integrantes da equipe, todos nós da equipe adoramos samba, enfim, a gente frequenta muito, eu frequento sempre escola de samba e tal, mas uma das pessoas da equipe não curtia, se apaixonou por carnaval depois do filme, mas até o filme não entendia nada de carnaval, era tipo um dinamarquês no samba, botou ali e tal. E quando ele foi e viu que o barracão era dentro de uma comunidade, né, dentro de uma favela, realmente, e tal, no dia seguinte eu liguei para ele e falei, cara, e aí, vamos voltar hoje sei lá, às 2 da tarde. Ele, cara, hoje não vou poder, não. Não vou, não tem como nem amanhã, nem depois de amanhã. Aí eu falei, por quê? Não, minha mulher não deixa. Não deixa. Aí ali eu percebi que teria que ter um momento assim, tipo, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E aí a gente chegou à conclusão de, olha, se a gente não comprar essa ideia junto, todo mundo junto, e acreditar naquilo, e deixar os preconceitos em casa, né, numa gavetinha, a gente não vai ter filme, a gente não vai ter história, a gente vai fazer o que todo mundo já faz. E a gente não quer ter esse olhar que todo mundo já faz, a gente quer o outro, quer um olhar diferenciado e tal. E a partir desse momento ele, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Agora, se tiver tiro de novo, eu vou embora. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? Eu não posso obrigar ninguém a ficar. Mas, assim, acabou dando certo, não houve mais tiro nem nada, a gente conseguiu fazer direito, o trabalho e tal. Quanto a essa segunda pergunta, eu não sei responder, cara. Sendo bem sincero, Pedro, eu acho que é muito complicado a gente discutir carnaval carioca e liderança. Muito complicado. Pelo seguinte, o carnaval carioca está enraizado no poder paralelo. A gente não tem a história do carnaval carioca sem citar os grandes bicheiros que o Rio de Janeiro já teve. Não dá para não citar Castor de Andrade, não dá para citar Capitão Guimarães, não dá para citar Anísio em Nilópolis, na Baixada. Quer dizer, você tem dominações de território de grupos familiares que dominam essas comunidades, né? Ao longo dos últimos tempos, esse poder paralelo do jogo do bicho foi se enfraquecendo, essas famílias foi perdendo espaço para milicianos, para outros tipos de poderes paralelos, mas ainda assim existem clãs dominando essas comunidades. Ao mesmo tempo, as escolas de samba só conseguiram sobreviver até hoje porque elas conseguiram fazer pacto com o poder institucionalizado. As escolas de samba não atravessaram o século XX e chegaram no século XXI contestando e colocando o presidente de mordaça na Sapucaí. Pelo contrário, durante a ditadura militar, a gente passou aí durante mais de 20 anos das escolas de samba homenageando e cantando as benesses da ditadura. Então, existem momentos em que as escolas de samba precisam baixar a guarda e fazer pacto com esse poder público institucionalizado. Tanto que já é previsível, inclusive eu fiz uma entrevista grande para o UOL, agora recente, com o Gabriel Davi, que é o diretor de marketing da Liesa, e ele fala que para ele seria muito importante ter Bolsonaro na Sapucaí em 2022, foi uma declaração que repercutiu muito nas redes sociais e na bolha carnavalesca. Por que é tão importante ter o Bolsonaro? Justamente porque ele ataca tanto o carnaval, né, e o que o carnaval representa. Por que é tão importante ter um presidente que não dialoga com tudo isso que tem de simbolismo na festa na Sapucaí? Porque a escola de samba precisa do poder público, né? A escola de samba não sobrevive sem essa conversa. É tão difícil responder essa pergunta que eu ficaria aqui horas para poder tentar falar com vocês sobre isso, porque eu acho que o carnaval até isso o carnaval nos ensina a dialogar entre forças tão antagônicas e diferentes, né? O carnaval ele consegue colocar na mesma mesa para sentar a TV Globo, o bicheiro da escola de samba, que não vai dar nunca uma nota fiscal de nada,
o carnavalesco, que é um cara artista, que muitas vezes não fez a Belas Artes lá da UFRJ, muitas vezes ele veio simplesmente por olhar e reproduzir modelos que ele viu outras pessoas fazendo, né? Então é isso. Eu acho que é ao mesmo tempo coloca o prefeito e o governador sentados na mesma mesa, bota lá o diretor da Ambev, quer dizer, você tem várias camadas sociais representadas sentando na mesa para falar assim, vamos fazer isso aqui dar certo? Vamos botar essa festa de pé? É muito difícil. Por isso que eu acho que assim, o que a gente pode mudar? Não sei. Será que se mexer nessa estrutura, o castelo de cartas não desmonta também? É algo para se pensar, assim. Tem livros que falam sobre a importância do jogo do bicho para a formação cultural das escolas de samba, né? Porque é isso, as escolas de samba surgiram nessa demonização do samba. Elas surgem justamente no momento em que o poder público não queria as escolas de samba, né? No momento em que o povo é jogado para as comunidades longe do centro da cidade e formam as favelas, e que origina o samba, e que você agrupa grupos sociais marginalizados, é que você faz renascer uma força daquilo ali, né? E essa força, para poder continuar existindo, ela tem que dialogar com aquele que expulsou ela do centro do palco. E isso acontece diariamente. Quer dizer, a gente teve um presidente como Lula, que foi padrinho de casamento do Neguinho da Beija-Flor em plena Sapucaí. Neguinho da Beija-Flor casou na Sapucaí, chamou o Lula para poder estar dentro da Sapucaí no recuo da bateria e casou ele com a presença de um padre e tudo. E hoje o Neguinho da Beija-Flor, ano passado, ano retrasado, o Neguinho da Beija-Flor fez campanha para o Bolsonaro. Olha como é que é muito... Eu acho que tudo isso representa o quanto a nossa sociedade é complexa, o quanto a nossa sociedade brasileira é diversa, mas ao mesmo tempo é complexa e é difícil, sabe? É difícil a gente chegar numa teoria de Bhaskara, né? A gente não consegue nunca denominar as forças que regem isso daqui. Cabe a gente criticar, olhar com senso crítico, apontar talvez caminhos para poder melhorar ou para poder mudar algumas coisas que nos incomodem, mas não sei. Eu não sei responder de uma forma muito direta a sua pergunta, não, Pedro. Beleza, Valmir. Eu queria... Bom, se alguém quiser fazer mais uma pergunta rapidinho, pode a última para a gente só encerrar. Se não tiver mais, eu já vou passar a palavra para o Valmir fazer as considerações finais. Já queria deixar aqui o meu agradecimento, né? Então, em nome de todo mundo, Valesca, Marcos, em nome dos projetos do Padeda, no Dafro. Bom, muito importante nesse momento de troca aqui, em que todos nós podemos hoje aprender um pouco mais, né? Trocar realmente conhecimentos. Então, eu vou passar a palavra para você, Valmir, para você já fazer suas considerações finais, e depois a gente encerra esse momento, tá bom? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, gente. Eu não quero tomar mais o tempo de vocês aqui falando a beça, não, mas eu quero agradecer mais uma vez a professora Valesca Brito. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de exibir o filme mais uma vez. Ao Xande Carvalho, que me procurou fazendo o convite. Adorei, Xande. Ao Tuan, que não sei se o Tuan está aqui também, que mediou aqui plenamente o debate. Ao Pedro, a todos... Oi, Valmir, tô sim. Está aqui. É muito agradável poder debater sobre assuntos que a gente gosta, e justamente porque a gente gosta, a gente critica, né? A gente tem esse olhar com certo carinho, mas ao mesmo tempo de reflexão, porque isso diz sobre todos nós, né? O carnaval ele tem essa força de representar o que nós somos, o que nós deveremos ser, o que nós devíamos ser. A gente sempre fala que o carnaval é uma força que, né, no momento em que todos conseguem congregar em comunhão e todo mundo é o que quer ser e tal, seríamos muito mais felizes se o carnaval durasse o ano inteiro. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ser muito gratos e felizes por existir o carnaval aqui, porque nós conseguimos, pelo menos durante alguns dias, ser o que nós somos, né? Imagina um país como a Dinamarca ou como os Estados Unidos, que não tem o carnaval que a gente tem. Né? Que triste é o país que não tem o nosso carnaval. Eu acho que, resumidamente, seria isso. E o 30 Dias tenta dar um pouco conta disso. Assim. Não é um filme para deixar triste, é um filme para poder mostrar que, apesar de tudo, pode ser que a escola não vença, porque a escola seja rebaixada, mas está ali, está existindo, está juntando, está agregando. Né? Nesse momento que a gente vive, eu acho que é cada vez mais importante que a gente esteja
junto. Tem uma frase que eu ouvi hoje numa palestra que eu adorei, que é isso: sozinho eu posso chegar mais rápido no lugar. Agora, junto, eu vou chegar mais forte e vou chegar mais longe. Eu acho que isso está faltando um pouco disso. Alguém falou agora há pouco um comentário que eu achei maravilhoso. Perto de tudo que a gente está vivendo, se a gente continuar, eu acho que foi o Tuan, né, se eu não me engano, ou o Xande, se a gente continuar cada vez dialogando menos com os outros grupos que não são pertencentes à nossa bolha, a gente não vai ter força para poder derrubar tudo isso que está acontecendo, gente. Não tem jeito. Infelizmente, nós somos maioria, sim, e nós precisamos mostrar essa força, né? Em todos os aspectos. E eu acho que isso é tarefa de todos nós, cada vez mais falar. A gente tem redes sociais para isso, a gente tem, né, essa força de que nós somos produtores de conteúdo para isso, para poder denunciar, para poder falar, criticar, fazer arte, dar aula. Eu acho que é mais ou menos por aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a vocês pela paciência, pelo tempo dado aqui para a gente poder debater um pouco desses temas. E fico feliz e à disposição para outros momentos como esse. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Valmir. Obrigado, Valmir. Você, foi cara. ótimo. Muito obrigada, Valmir, aqui esse momento esse momento com você, pelas trocas, né? Esse momento tão importante de trocas, como você diz, né? A gente precisa se unir, né? Para ter esse olhar aí, né? E esses momentos é que nos proporcionam mais ainda essa possibilidade. Agradeço a você muito a sua presença. Xande, você ia falar alguma coisa, né? Só agradecer, né? Por ele ter sido tão solícito ao convite, ter recebido, né, com alegria também a possibilidade de estar aqui com a gente nesse momento, exibir o vídeo, né, pedir à produtora para liberar os direitos nesse momento, para a gente poder assistir, para poder ver. Então, também, muito carinho da parte do Valmir com o evento. E que venham outros momentos que a gente possa estar trocando junto. É isso. Axé, fortalecer. É isso. Com certeza. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por esse momento. Só lembrando que amanhã tem mais evento, então fiquem ligados aí nas programações, tá? E é isso.